Oi, gurias, tudo bem? Oi. Oi. Vamos aproveitar então que a gente se reuniu aqui nessa chamadinha para poder passar um pouquinho do nosso trabalho, né? Treinar a apresentação, já que a Ramaeli, que também fez o trabalho com a gente, não pôde vir, a gente treina aqui a apresentação hoje. Então vamos começar. Oi, pessoal, meu nome é Amanda. Eu sou a Caroline. Eu sou a Juliane. Sou a Natália. Então, nós quatro, junto com a Ramaeli, Então, a gente fez o trabalho sobre antiprotozoários e a gente vai apresentar agora para vocês. então, vamos falar rapidinho só o que são os protozoários antes da gente entrar de fato com os antiprotozoários. Eles são um tipo especial de parasita que se reproduzem de forma assexuada e sexuada, vivem livremente e são parasitas de homem e de animais. Eles têm afinidade por sobreviver em meio aquoso, na água ou em qualquer algum líquido. Então, isso acaba tornando a sobrevivência deles no organismo animal e do humano muito fácil. Então, eles podem se acumular no trato gastrointestinal, urogenitário e até no coração dos animais. Então, para falar um pouquinho, né, sobre esses antiprotozoários, que são os medicamentos que a gente utiliza para tratar essas infecções que os protozoários causam nos animais, né? O uso deles, ele se dirige à rápida proliferação dos estágios de desenvolvimento desses parasitas unicelulares. E eles geralmente visam a síntese do ácido nucleico ou a síntese de proteínas ou as vias metabólicas específicas desse protozoário em questão. Entre os mecanismos de ação de alguns protozoários mais comuns utilizados na veterinária, a gente pode citar, por exemplo, para a toxoplasmose, que é causada pelo toxoplasma, a gente tem mecanismos de duas classes diferentes. A primeira classe são os antagonistas do ácido fólico, que são as sulfas, a pirimetamina e a trimetopina, e elas vão agir inibindo o dihidropteroato sintetase e o dihidrofolato, que basicamente vão impedir os parasitas de usarem o folato exógeno. A segunda classe de medicamentos usados contra o toxoplasma são os macrolídeos, e como exemplo a gente tem a azitromicina, que vai bloquear a síntese dos peptídeos no ribossomo. Um outro medicamento bem comum é o metronidazol, que é utilizado no tratamento para giardia, e ele faz parte da classe dos nitroimidazóis, que vai agir quebrando a síntese do DNA. Já contra o tripanossoma, a gente vai ter os medicamentos da classe das diamidinas aromáticas, como o imidocarb e a pentamidina, por exemplo. E eles vão agir inibindo a topoisomerase 2. Esses mesmos medicamentos, eles também são utilizados no tratamento contra a leishmaniose, que além desses, também tem como opção de tratamento os inibidores da síntese de DNA, como o alopurinol, que vai agir inibindo as enzimas na via das purinas. Então, a gente vai começar falando de algumas doenças, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, para poder a gente ilustrar esse nosso trabalho. Então, começando pela toxoplasmose, o Toxoplasma gondii é um coccídio que parasita o intestino delgado de membros da família Felidae, inclusive e principalmente o gato doméstico, que a gente conhece. Para o tratamento, é recomendado a clindamicina, que é bem absorvida quando administrada via oral. Ela se liga facilmente às proteínas plasmáticas e se distribui por vários tecidos, inclusive atravessando a barreira placentária, mas ela não atinge o sistema nervoso central. Para cães com a toxoplasmose sistêmica, é recomendado uma dose de 10 até 40 miligramas por quilo pela via oral, dividido de 3 a 4 vezes por dia. Já para gatos, a dose recomendada é de 40 miligramas por quilo, por via oral também, divididos em 3 vezes por dia num período de 14 dias. A outra protozoose que a gente tem de importância na medicina veterinária é a babesiose. Ela é causada por um parasita das hemácias, do gênero Babesia. É transmitido principalmente por carrapatos no momento da ingestão do sangue, através da saliva contaminada. E o vetor mais comum no Brasil é o carrapato vermelho, de nome Rhipicephalus sanguineus. Dentre as várias espécies que acometem os animais, algumas são encontradas no Brasil e causam doenças em seus respectivos hospedeiros, como, por exemplo, a Babesia bovis em bovinos e búfalos, e a Babesia equi e cabali em cavalos. Esses parasitas podem causar febre, hemólise e hemoglobinúria.
Os animais que sobrevivem à infecção tornam-se portadores do parasita e se tornam fonte de infecções para outros animais. O controle adequado dessa hemoparasitose envolve o uso de antiprotozoários associados ao controle de populações de vetores, que são os carrapatos. Alguns medicamentos que eram utilizados para tratamento da babesiose, como por exemplo o azul de tripã e os derivados de quinorônio, foram atualmente substituídos por outros mais eficientes e com maior margem de segurança. Então, agora eu vou falar sobre os derivados das diamidinas, que é um grupo de medicamentos que tem como principal representante o diminazeno. E entre os produtos veterinários disponíveis no mercado, a gente tem o Ganazeg e o Diminazid B12, entre outros. Esses medicamentos, eles se acumulam no fígado, nos rins e entram na circulação fetal. Então, por isso, parece que as diamidinas agem de forma semelhante às pentamidinas. Já no sistema nervoso central, pequenas quantidades se acumulam durante alguns meses. E tudo indica que as diamidinas interferem na glicólise anaeróbia do parasito e na síntese do DNA. E isso explica as degenerações que são observadas neles logo após o início do tratamento. Esses medicamentos são bem tolerados pelos vertebrados e, como efeitos colaterais, se observa tremor muscular, salivação, diarreia, queda da pressão sanguínea e pulso acelerado. Mas se a gente seguir as doses recomendadas, eles não causam efeitos parasimpático-miméticos nem danos hepáticos. E as diamidinas atuam sobre todas as espécies de babésia, mas são menos eficientes contra a bovis e a cavalho. Em relação à dose terapêutica, para bovinos se usa 13,5 mg por quilo, via subcutânea ou intramuscular. Para equinos, 5 mg por quilo via intramuscular, durante 2 dias consecutivos, mas tem que seguir rigorosamente a dose. E para cães, o recomendado é uma dose única de 5 mg por quilo, via intramuscular ou subcutânea. E quanto à toxicidade, as doses terapêuticas múltiplas em cães podem causar lesões nervosas graves, principalmente a nível de cerebelo, mesencéfalo e tálamo, além da degeneração gordurosa no fígado, rins, miocárdio e musculatura esquelética. Em bovinos, a degeneração gordurosa é mais intensa, mas as lesões nervosas geralmente passam desapercebidas. E já no organismo dos equinos, não se sabe exatamente como as diamidinas atuam. Eu vou falar agora um pouquinho dos derivados das carbinilidas, que nos nomes comerciais de uso veterinário, a gente tem o imicarb, que é o imidocarb, né? O diazem e o virbazem. Esse imidocarb, ele age sobre todas as espécies de babésia. Ele atua no núcleo do parasita e contribui para as alterações de número, tamanho do citoplasma da babésia. O composto, ele tende a se depositar nos rins. Aí ele é reabsorvido e inalterado e biotransformado no fígado. Ele também previne várias espécies de babésia, principalmente as que acometem os bovinos. A dose recomendada para isso do imidocarb é de 1 a 3 mg por quilo, via subcutânea ou intramuscular. Em bovinos, essa dose ela inibe a parasitemia causada pela Babesia bigemia e pela Babesia bovis. Doses de até 5 mg por quilo podem ter efeito esterilizante nos bovinos. A desvantagem desse derivado é que o resíduo ele se acumula no rim e no fígado por até 170 dias. Então, quando a gente tem um animal que vai para abate, a gente tem que ter um período de carência de no mínimo 1 mês antes deles serem consumidos. Quando ele é administrado via subcutânea, se a gente ultrapassa a dose recomendada, pode causar irritação no local da aplicação. Já em cavalos infectados por Babesia cabali, a dose recomendada é de 2 miligramas por quilo ao dia e também é injetada via intramuscular por 2 dias consecutivos. Quando a gente tem infecção de Babesia equi, a dose é de 3 aplicações intramusculares de 4 miligramas por quilo em um intervalo de 24 horas. Já um outro derivado da carbinilida é a mircabilida. Ela também é injetada via subcutânea ou dose intramuscular de 5 miligramas por quilo. Em bovinos, a gente recomenda repetir a dose
quando houver hemoglobinúria por mais de 24 horas após o tratamento. Essa dose ela é capaz de reduzir a mortalidade, mas se a gente iniciar o tratamento depois do 4º dia de febre, a infecção por Babesia bovis ela pode evoluir para uma Babesia cerebral. A armicabilida é eficaz contra todos os tipos de Babesia em cavalos também. A dose terapêutica é de 8,8 miligramas por quilo, injetada via intramuscular por 2 dias consecutivos. Doses 5 vezes maiores do que a terapêutica, a gente tem que se atentar um pouquinho, porque elas causam morte do animal. E aí, assim, no período de necrópsia, depois, tem uma extensa necrose no fígado e nos túbulos renais no rim. Já em cães, a gente usa o imidocarb administrado em uma dose única de 2 a 3 miligramas por quilo via intramuscular ou intravenosa. Ou a gente pode dar uma dose de 5 a 6,6 miligramas via subcutânea a cada 2 ou 3 semanas de infecção. Já se a gente quiser usar por um período curto, a gente usa a fenamidina, que ela é indicada só para cães subcutânea, só que é uma dose um pouco maior, de 15 miligramas por quilo, só que são só 2 dias de tratamento. Uma outra doença de importância veterinária, né, é a anaplasmose. Ela ocorre em bovinos e ela geralmente está associada com a babesiose também, porque ela também causa perdas para o setor pecuário e ela é transmitida pelo mesmo vetor. Os tabanídeos, que são as mutucas hematófagas, são apontados como os transmissores mecânicos dessa doença. A presença de níveis baixos do anaplasma no sangue faz com que o hospedeiro produza anticorpos suficientes para manter ele protegido, para se manter protegido. E diferentes tipos de vacinas inativas ou atenuadas, elas têm sido desenvolvidas e utilizadas, mas o uso de agentes químicos, que no caso são os medicamentos, ainda é essencial para o controle de surtos de doenças. Alguns dos medicamentos testados é o imidocarb, que a dose recomendada é de 3 miligramas por quilo. E embora o tratamento não inclua esterilização, uma ou mais recaídas leves podem permitir que o hospedeiro chegue à condição de pré-munido. E seu uso é restrito porque causa resíduos permanentes em animais de produção. Outro medicamento também utilizado no tratamento são as tetraciclinas. E quando administradas logo no início da doença, elas têm um alto índice de recuperação. Mas tem que ficar de olho nos valores da hemoglobina. Se elas estiverem baixa, se a hemoglobina estiver baixa, é conveniente que faça o uso de transfusão de 2 a 4 litros de sangue. E se observou também que, com o uso da oxitetraciclina, os parasitos são esterilizados. E a dose utilizada é por via intramuscular, com um intervalo de 1 semana, 20 miligramas por quilo. Mas também se teve resultado com uma única aplicação por via intramuscular. Eu vou falar agora sobre mais 2 doenças, que é a tricomoníase e a giardíase. Eles parasitam mais os animais domésticos. O tricomonas, que afeta a tricomoníase, ele é um dos fatores limitantes na pecuária, porque ele é um parasita do trato urogenital de bovinos e ele causa doenças sexualmente transmitíveis. Então, ele transmite nos touros através da cópula. Já a giardia, em sua forma parasitária, se liga às células epiteliais do intestino delgado e causam danos. Já nos animais jovens, principalmente nos cães, as altas infestações de giardia causam enterites com parada do trânsito intestinal, que seria a constipação intestinal, e causa diarreia. A tricomoníase e a giardíase, elas podem ser facilmente tratadas com metronidazol, e sendo a quinacrina recomendada para o tratamento da giardíase. Então, falando um pouquinho sobre o metronidazol, depois que ele entra na célula-alvo, ele vai interagir com o DNA do protozoário e isso vai resultar na perda da estrutura helicoidal e na quebra das alças dessa estrutura. Por ele ser pouco solúvel em água e no etanol também, é recomendado que a administração dele seja via oral. Uma parte desse medicamento vai ser biotransformada e aproximadamente 50% vai ser excretada na urina sem sofrer nenhuma alteração. A tricomoníase bovina, por exemplo, ela é tratada com metronidazol por via intravenosa na dose de 75 miligramas por quilo
dividido em 3 doses com um intervalo de 12 horas entre essas doses. Em touros, além da administração oral, é recomendado também a aplicação tópica de pomada de metronidazol a 5%, assim como essa que está na foto, e 30 ml de solução a 1% vai ser utilizado para enxaguar inicialmente a uretra do animal. Para prevenir a recontaminação e melhorar os parâmetros de produção a longo prazo, o tratamento contínuo de bezerros é recomendado porque a duração do tratamento parece ser mais importante do que a dose, mas também existe um risco de resistência às cepas de giardia. Para tratar giardias em cães, o metronidazol é utilizado 2 vezes ao dia, na dose de 25 mg por quilo durante 5 dias. Os cães que são tratados com esse medicamento em altas doses, eles costumam apresentar alguns sinais de intoxicação, seguido de disfunção do sistema nervoso central e também algumas manifestações clínicas, como ataxia, tremor, nistagmo vertical, reflexo ocular, espasmo da musculatura lombar, dos membros posteriores e também da cauda. Então, a gente tem que ficar atento aí à dosagem do medicamento. Já em gatos, a dose recomendada é de 12 a 25 mg por quilo, 2 vezes ao dia, num período de 5 dias. Também é conhecido como mepacrina e geralmente é administrada por via oral e com menor frequência na via intramuscular. Utilizada nas infecções por giardia, é distribuída nos tecidos e tende a se acumular no fígado, no baço, nos pulmões e nas glândulas suprarrenais. É excretada lentamente na urina e a sua coloração torna-se amarelo escuro no 3º dia de uso contínuo. Quantidades pequenas são excretadas pelas secreções corporais, como saliva, suor, leite e bile. É utilizada principalmente para o tratamento das giardias e canina, sendo a dose recomendada para cães grandes de 200 mg por animal, 3 vezes no primeiro dia e 2 vezes nos 5 dias seguintes. Para cães de porte pequeno, a dose no primeiro dia é de 100 mg, 2 vezes ao dia e a seguir 1 vez por dia durante 5 dias consecutivos. Para filhotes, 50 mg 2 vezes ao dia durante 5 dias. Recomenda-se o uso de bicarbonato de sódio para evitar vômitos, e para cães com fibrilação auricular, uma injeção intravenosa de 2,64 mg por quilo pode restaurar o ritmo sinusal normal. Exceder a dose recomendada pode causar quadros de intoxicações que se traduzem em vômitos e distúrbios motores e psicomotores, tanto em cães quanto em gatos. Outro medicamento utilizado no tratamento das giardias em cães é o tinidazol, na dose de 44 mg por dia, por 3 dias. Então, alguns estudos demonstraram também que os antihelmínticos, como o albendazol e o febendazol, são eficazes no tratamento das giardias. O albendazol é usado na dose de 25 mg por quilo 2 vezes ao dia durante 2 dias, mas suspeita-se que ele tem efeito teratogênico, então não é recomendado o uso em fêmeas trans. Já o febendazol foi testado na dose de 50 mg por quilo ao dia durante 3 dias e se mostrou efetivo nos cães, mas não foi testado em gatos. E vou falar também rapidinho sobre o tripanossoma, que é transmitido através do barbeiro, causa a doença de Chagas e acomete diversos animais, assim como o homem. O tratamento é feito com pirosan, dose única de 1 ml por 20 quilos, via intramuscular. E tem também a leishmaniose, que é uma doença de extrema importância, que é causada pelo protozoário do gênero Leishmania, e a transmissão ocorre através do mosquito palha e afeta diversos animais, e principalmente o cão, mas também pode afetar os humanos. E o tratamento é feito com imidocarb, e a dose recomendada é de 75 a 100 mg por quilo ao dia, de forma subcutânea, durante 4 a 8 semanas. Que bom, gurias. Eu acho que assim, é bom para a gente prestar atenção, porque a gente vê que a peça-chave são as dosagens. Então, na clínica, a gente tem que prestar muita atenção, seja um animal de grande porte ou de pequeno porte, que qualquer dose ultrapassada que a gente puder dar, a gente pode intoxicar e até matar o animal. Exatamente, muito bem colocado, até porque a gente às vezes deixa passar um pouquinho despercebido ou não dá tanta importância para a farmacologia, mas principalmente para quem quer seguir na clínica, é essencial até para todas as outras cadeiras que a gente vai fazer mais para frente. Então é muito importante se atentar a isso. É isso, muito obrigada. Esse foi o nosso trabalho. Obrigada, Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção.